Então hoje a palavra de Deus é uma palavra misteriosa e muito agradável. Glória a Deus. Hoje meu cabelo está um pouco rebelde, né? Não hidratei o cabelo essa semana. Bom, gente, é assim mesmo. Vou ler um versículo da Bíblia hoje, muito maravilhoso, para quem gostar da palavra de Deus, né? A fé em Cristo, né? A fé em Cristo, onde nós adoramos o nome do Senhor. Essa palavra aqui, gente, é maravilhosa. Eu adoro essa palavra. Gosto muito de ler a Bíblia. Não sei para quem que eu puxo assim, mas eu amo a palavra de Deus. Não sei para quem, mas a palavra de Deus é maravilhosa. Então vamos lá ler a palavra do Senhor, que diz assim no livro de 1 João, capítulo 5, a partir do verso 1. Bora ver o que o Senhor diz aqui na palavra de Deus. A fé em Cristo. O livro de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Né? É escrito aqui. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho, que Jesus é o Filho de Deus. Né? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue do Espírito, e o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Com essa palavra, né, maravilhosa, onde Deus nos adverte, né, o próprio profeta, né, através de Jesus, deixou para nós escrito, né, gente? Uma palavra maravilhosa e agradável, né, para ser discernida no nosso coração. A palavra de Deus, maravilhosa, aonde diz que aquele que nasce, aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Aquele que nasce de Deus é o Filho de Deus, com certeza. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama aquele que é nascido dele, né? Essas palavras estão invertidas. Ela está invertida, né? Esta palavra. Bem escrita, em linha reta, mas ela está invertida, né? Para o nosso entendimento, né? O que crê em Jesus, que é filho, que é o Cristo, que é o Filho de Deus, crê que ele é nascido de Deus. Todo aquele que ama, que o que gerou, ama o que dele é nascido. Então, todo aquele que ama, né, o que nasceu de Deus, que é o próprio Jesus, né, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. E todo o que ama ao que gerou, também ama que dele é nascido, né? Nasceu de Deus, né? O Filho de Deus nasceu aqui no mundo, mas para nos dar salvação.
E Ele nos ensinou a amar uns aos outros, né, gente? Para que possamos desacarretar milhões de pecados ao nosso viver. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, guardando seus mandamentos. Nós amando uns aos outros, eu amar o próximo me amar, e assim sucessivamente, nós somos amados por Deus também, né? E se guardarmos os seus mandamentos, Deus nos ama primeiro, né? Porque se nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, guardamos seus mandamentos. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos guardando o mandamento do Senhor, né? Que é amar ao próximo. Estamos, né, guardando um dos seus mandamentos, amar ao próximo. E se nós amarmos a Deus também, estamos amando os seus mandamentos, amar ao próximo e primeiramente Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, né? Isto é uma verdade na nossa vida. Porque este é o amor de Deus, é que nós amar o próximo, que nós amar a nossa amiga, o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, nossa irmã em Cristo. Estamos amando a Deus, estamos guardando um dos seus mandamentos, né? E os seus mandamentos também não são pesados, como está escrito, não são pesados. Eles não acarretam nossas costas volumes pesados para que não possamos carregar, né? Isso aí é uma coisa maravilhosa. Se amamos a Deus, né? Amamos os seus mandamentos, que não são pesados, nenhum deles são pesados. Basta que nós amamos uns aos outros, né? E o nosso fardo se tornará leve. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, né? Nós temos por Deus, né? Porque se nós formos nascidos de Deus, nós venceremos o mundo e o pecado é a concupiscência do mundo, né? Nós venceremos todos, passaram todos por nós aqui na nossa frente, passarão, e nós venceremos, né? Em Cristo, pela fé. Todos os pecados do mundo passarão e nós venceremos. Essa é a nossa grande vitória, por amar, né, os mandamentos e guardarmos os mandamentos de Deus e amar ao próximo. Venceremos quem? O mundo e o pecado e a concupiscência, né, do pecado. Né? E venceremos como? Pela fé. Venceremos pela fé, né, que nos foi dada por Deus a cada um de nós. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê em Jesus Cristo, né? Aquele que crê em Jesus, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Só ele vence o mundo. Porque quem não crê que Jesus é o Filho de Deus, ele não vencerá o mundo, porque ele não tem Deus no coração e nem o Filho de Deus. Então ele não tem os mandamentos guardados no coração nem na mente, né? É amar o próximo, amar a Deus, guardar os seus mandamentos, que não é pesado, né? Não são pesados esses mandamentos. Amar ao próximo, amar a Deus como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Esses mandamentos não são pesados, mas só vence o mundo quem guardá-los, né? Guardar esses mandamentos, vencerão o mundo. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. É o Espírito que o testifica, porque o Espírito é a verdade. Se Jesus veio em água, veio em sangue, se ele veio em Espírito, ele veio em sangue, veio em água, porque o Espírito é a verdade. E a verdade é que ele é o Espírito, ele é encarnado, ele é Jesus, Filho de Deus. Foi só ele que veio
para encarnar na terra para nos salvar. Só por ele venceremos também todo o pecado do mundo. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra do Espírito Santo, e estes 3 são um, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É um só verbo, uma só carne, um só verbo: Pai, Filho e Espírito Santo. O versículo está bem explicado, né? Deixa eu me agasalhar aqui. Se recebemos testemunhos dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho, testificou, né? Se nós recebemos o testemunho dos homens aqui na terra, o testemunho de Deus é maior. Por quê? Porque ele deu seu Filho amado, seu Filho único, né? Que está escrito aqui no versículo. Ele deu o seu Filho único para nos salvar. E como testemunho temos nós, que os testificamos da verdade. Nós já saberemos que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Então esse foi o testemunho que muitos deram, que Jesus veio. O testemunho dos homens, que Jesus veio à terra, né? E morreu e ressuscitou. E os homens deram testemunho da sua presença, né, neste mundo. Maior também é o testemunho de Deus, porque foi Ele quem deu seu Filho para vir, né? E o maior testemunho é de Deus, é este que deu seu Filho, né? Porque o maior testemunho é o de Deus, porque Ele deu seu Filho amado para vir nos salvar aqui na terra. Ele veio, deu seu Filho amado e veio para nos libertar e nos dar o direito da salvação eterna. Ele nos deu o direito do perdão triunfal, do perdão do pai, da mãe, do seu irmão, da nossa irmã, do próximo, né? E o testemunho maior é o de Deus, que deu seu Filho amado. Se não fosse Ele que tivesse vindo aqui neste mundo, nós não seríamos livres. Nós não seríamos livres e nem nós teríamos, né, o direito da salvação. Nós não teríamos o direito da vida eterna. Mas como Ele veio, os homens testificou dando o maior testemunho, que Jesus veio à terra. E o testemunho maior é o de Deus, né? Deu seu próprio Filho e testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu o seu Filho. E deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, a qual eu acabei de comentar no versículo anterior, né? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho Jesus, que tem o Filho. Tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna, né? E aqui, mais a seguir, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Entendeu? A palavra do Senhor. Neste versículo nos diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus. Porque foi Ele que veio para testificar aqui na terra, né? Foi dele que nós testificamos e fomos testemunhas. Muitos antes de nós foram testemunhos, né, maior, porque viram a Jesus pessoalmente, testificaram, né, da sua vida pessoal, eles conviveram com Jesus, sabiam de coisas de Jesus, sabiam do passado de Jesus, quando ele nasceu, cresceu ali, né, alguns anos no meio das parentelas, do povo, né, das sinagogas. Então, muitos deram testemunho de Jesus, né, testificaram dele, vendo com seus próprios olhos, né? E nós que não vimos eles, nós que não vimos ele no passado,
né, na antiguidade, quando ele veio, né, nós temos uma sorte maior, gente, pessoal, uma sorte maior, que é a nossa fé, porque a nossa fé é maior do que a do antepassado. Por quê? Porque eles viram Jesus nascer, viram Jesus crescer, eles testificaram, testemunharam, viveram a presença do passado. Andavam com ele, comiam com ele, ouviam a própria palavra dele saindo da sua boca. Eles ouviam a voz, né? Eles ouviam a voz de Deus nos seus ouvidos, a voz do Filho de Deus nos seus ouvidos. E nós, a diferença nossa, né, que o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem tem o Filho de Deus, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, né, para que credes no nome do Filho de Deus, para que saiba que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, se eles têm testemunho, e Deus tem um testemunho maior, que é o próprio Deus, porque Deus é o Filho, o nosso testemunho não é lá muito grande na presença de Deus, mas a nossa fé é inabalável. Ela testifica da palavra de Deus, porque ela é inabalável, porque nós cremos naquilo que não vimos, naquilo que não vimos. Muitos viram e testificaram a presença de Jesus, verdadeiramente corpo presente. Nós aqui desses séculos, nós não participamos daquela época e nós cremos no que está escrito aqui nesta palavra. Nós cremos. Tudo que lemos aqui, nós cremos. Ó. Quem crê no Filho do Homem, está escrito aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 10. Quem crê no Filho do Homem, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez, porquanto não creu. O testemunho que Deus deu, né, seu Filho, né, para a vida eterna, para nos dar a vida eterna. Então, a nossa maior bênção é que eles viram, né, e testificaram com Jesus pessoalmente, né? Jesus andou no meio deles, fez milagres, fez casamento, multiplicou, transformou água em vinho, multiplicou pães, peixe, né? Deu comida para muita gente. E nós não vimos isso, mas nós cremos, nós participamos do pão, do vinho, repartido por mãos de meros homens, né? Homens, né, abençoados de Deus. Mas nós testificamos, né, pela fé, e nós cremos que Jesus veio, né, e foi testificado, e nós estamos testificando pela palavra, não pela presença de Jesus pessoalmente em carne, mas nós testificamos e cremos pela palavra de Deus, né? Pelas mãos dos profetas que foram escritos e pelo próprio Jesus. Então a nossa fé é inabalável, o nosso testemunho também é maior, porque nós lemos e cremos e falamos da palavra de Deus, falamos do testemunho de Jesus, falamos que cremos nele, falamos que quem crê será salvo. Então, a nossa fé é inabalável, né? Então, nós temos o direito na vida eterna. Nós temos o direito na vida eterna. E nós não somos mentirosos, como diz aqui, no capítulo 10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez. Por quê? Aquele que não crê que Jesus veio ao mundo, né, em vida, em carne, né, para testificar dos homens, ele é um mentiroso, porque Jesus veio. Se ele disser que Jesus não veio, ele é um mentiroso, porque Jesus veio. Muitos não é... Porque não é só uma pessoa que testifica, são muitas, são milhares de pessoas que testificam de Jesus, dizendo ele veio, e eu creio que ele veio. Agora, aquele que diz que não veio, que não crê, é porque ele é um mentiroso, né? Ele se faz mentiroso, e mentiroso não entra no reino do céu.
Então, esta é a palavra de hoje, gente. E no versículo 14 está escrito assim: E esta é a confiança que temos nele, que se perdimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, portanto, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, assim diz a palavra. Então, esta é a minha palavra de hoje. Espero que você gostou. Se você crê, se você gostou da minha leitura, do meu explicar, né, espiritual da palavra do Senhor, né, porque só ler a Bíblia, quem Deus dá o dom do, né, da sabedoria e do entendimento espiritual de Deus, da palavra do Senhor, do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não der entendimento, não leia, não tente, porque não consegue ler nem explicar. Somente quem tem o dom do Espírito Santo, né? Quem crê nesta palavra. Porque lendo e crendo pela fé, receberemos a nossa bênção, o nosso milagre e alcançamos a graça de Deus. Então, esta é a palavra. Eu só não faço uma coisa dentro da palavra de Deus. Vou à escola dominical algumas poucas vezes. Porque, para mim, a escola dominical é acarretar somente histórico passado, né? E eu prefiro ler o presente. Eu prefiro ler só o passado bíblico e o presente e o futuro bíblico, né? Para que eu possa continuar caminhando na presença do Senhor. Porque muito se desvia, porque acarreta muita coisa. Você vai ler a escola bíblica, você vai ler a história do seu fulano, né? De alguém que já viveu e já passou. E a palavra de Deus, não. Para mim, que a palavra de Deus é uma só, ela não muda. Ela não é, né, escrita de vãs repetições, né? E quando é escrita, ela se volta para dentro da palavra. Por isso. Então, meu vídeo de hoje é esse, espero que você gostou. Se você gostou, se a senhorita gostou, o senhor gostou, deixa um like pra mim, deixa um coração. O meu próximo vídeo vai ser mais abençoado ainda, né? Para abençoar a nossa noite e o nosso dia. Espero que Deus te abençoe, que te faça crescer, que te faça feliz, que te dê uma bênção no seu coração, que Deus te prospere, que Deus multiplique todos os seus bens e seus desejos do coração. E que Deus me abençoe também grandemente, né? Que as nossas almas sejam repletas de amor por Cristo e que alcance a salvação eterna, em nome de Jesus. Amém.